Olá, eu sou Fátima Araújo e estou aqui para mais um Papo a Pô. Papo a Pô? 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 Não importa se você é aposentado, apologético, apoteótico, apoquentado ou outro apô qualquer. Aporte aqui que esse podcast é feito para você. Se você gostar, divulgue nosso trabalho nas redes sociais. E, se quiser, contribua conosco fazendo um pix para contatopapoapô@gmail.com. Conta aí pra gente, pessoa. Você conhece uma história de amor? Uma história de amor proibido? Uma dessas histórias que teve um desfecho triste, inesperado e até mesmo trágico? Aposto que você pensou imediatamente na história de amor entre Romeu e Julieta, Tristão e Isolda, não é mesmo? Mas a história que trazemos hoje para você, apesar de se tratar de uma grande história de amor, com um desfecho também trágico, especialmente para todos aqueles que torcem por um final feliz nas histórias de amor, mas não se trata da história de Romeu e Julieta e tampouco da história de amor entre Tristão e Isolda, ou de alguma outra história envolvendo algum outro casal que você porventura tenha imaginado, que conheça, né? Mas a história, na verdade, que trazemos hoje para você, trata da história de amor de Isabel e Diego, ou como são considerados os amantes de Teruel. Nesse programa, você viajará comigo na narrativa desse encontro de almas entre Isabel e Diego, tanto no plano terreno quanto no celestial, diria alguns. E como será que eu tive acesso a essa história em pessoa? Quem nos segue sabe muito bem que nessa edição estamos tratando de viagens. E foi, não é difícil adivinhar, né? Justo ao planejar uma viagem a Teruel, na Espanha, que tomei conhecimento da história que povoa o imaginário coletivo, não só dos residentes daquela cidade, mas de quem já teve acesso à narrativa sobre o amor entre Isabel e Diego. Tanto é que casais apaixonados escolhem visitar Teruel como um destino romântico, especialmente no dia de São Valentim, ou Dia dos Namorados, que ali é celebrado no dia 14 de fevereiro. Todos os anos, com raras exceções, nesse período do ano, são celebradas em Teruel as bodas de Isabel e Diego, com atividades artísticas e culturais. Dizem que casais românticos, especialmente europeus, assim como fazem com Verona para viverem a atmosfera que envolveu o amor entre Romeu e Julieta, visitarão Teruel pelo menos uma vez na vida, pelos mesmos motivos que visitam Verona. E se em Verona a visita se dá à casa de Julieta, com direito a uma foto na janela, por onde Romeu tinha acesso à sua amada, ou pousar junto à estátua de Julieta, segurando um dos seus seios, né, porque dizem que esse gesto traz sorte no amor, ou até mesmo deixar uma cartinha ou uma mensagem de amor, dentre tantas, as milhares que se avolumam ali. Então, se em Verona se pode fazer tudo isso, em Teruel a visita inclui visitar o túmulo de Isabel e Diego, que se encontram lado a lado, e vislumbrar a escultura de ambos deitados sobre seus mausoléus, com as mãos na iminência de se tocarem, representando a impossibilidade da união entre os dois. Também pode caminhar pela Calha de los Amantes, ou Rua dos Amantes, onde os dois moravam, e imaginar como se dava a magia dos encontros, né, entre os dois, entre esse par romântico, ali naquela rua em pleno século XIII. Mas, voltando para a viagem em que eu conheci essa história, o ano era 2005. Eu estava fazendo a minha primeira viagem internacional,
que foi justamente para a Espanha. Ironicamente, eu ia encontrar também um amor, um homem por quem estava apaixonada naquele momento, e que morava exatamente em Teruel, um lugar muito sugestivo em Pessoa. Talvez o motivo da minha viagem tenha me levado à descoberta da existência dos amantes de Teruel. Ou então, quem sabe, pela força que tem essa história na cultura do lugar, não só da cidade, mas do país. Tanto é que quando você abre uma pesquisa sobre a cidade de Teruel, sobressai-se, claro, em primeira mão, a arte mudéjar, que é uma arte belíssima que está bastante presente na arquitetura daquela cidade, né, de origem muçulmana. É forte e lindamente representada na arquitetura da cidade, especialmente em duas imensas torres que você avista em quase todos os pontos da cidade, que são as torres de San Martín e a Torre del Salvador. Esses dois temas, né, arte mudéjar e os amantes de Teruel, são duas marcas extremamente fortes do lugar. E por falar nessas duas torres, né, a construção delas também envolve uma história. Então, é uma cidade que tem muitas histórias e muitas narrativas interessantes para se conhecer, né? Contam que a construção dessas duas torres envolve também uma história de amor, que por um lado teve também um final trágico. Se tratava de um triângulo amoroso, né? E é lógico que alguém se deu mal, né? Contam que dois arquitetos famosíssimos à época, eles se apaixonaram por uma moça linda, né? Por uma moça linda e de família nobre. Ambos desejavam desposá-la e ambos possuíam os requisitos necessários para que pudessem casar com a moça. A história conta, né, que para resolver esse impasse, foi dado a esses dois arquitetos a incumbência de construírem, cada qual a sua torre, no mesmo estilo e proporções e dimensões, né? Quem terminasse primeiro e cumprisse todas as exigências que cercavam a construção, desposaria a moça. E aí, como eu já antecipei, é claro que houve um vencedor e é claro também que houve um trágico fim para o perdedor. Mas aí já é uma outra história. É só para mostrar para vocês o quanto essa cidade está envolta em narrativas interessantes, né? E como também conhecer a história das coisas, né? Aquelas torres podiam ser apenas duas torres imponentes e lindas, mas elas comportam também essa história. Bom, mas centremos-nos na minha viagem, que como eu já falei, foi minha primeira viagem internacional, e na viagem que fiz na história de Isabel e Diego. Primeiro, eu gostaria de contar sobre a emoção que foi desembarcar numa cidade europeia, no caso Madrid, justo no dia 14 de março, que é o dia em que celebramos aqui no Brasil o Dia da Poesia. E, não por acaso, né, tudo para mim soou poeticamente naquela chegada. Eu desembarquei no aeroporto de Madrid, onde um amigo muito querido estava me esperando para levar-me até uma estação rodoviária, onde eu tomaria um ônibus e viajaria por cerca de 4 a 5 horas até Teruel. Eu lembro, né, que apreciar aquele percurso entre o aeroporto e a rodoviária lá em Madrid, com aquelas árvores um pouco desnudas, mas já se preparando para a primavera que se avizinhava, né, e com isso os tapetes de folhas secas amareladas pelos canteiros, além daquele tom azul que o céu de Madrid ostenta, tudo era pura poesia para mim. Essa viajante de primeira viagem no velho mundo, né, no outro continente, sem saber muito o que me esperava, com o coração cheio de amor, cheio de paixão. E é lógico que aos olhos de uma pessoa apaixonada tudo parece mais bonito, não é? E aí, depois de uma espera na rodoviária, eu embarquei rumo a Teruel, onde o meu amado me esperava. Eu lembro, né, que à medida em que íamos deixando a comunidade madrilenha, ou os pueblos de seu entorno,
O ônibus ia passando em pequenas cidades, aqueles pueblos minúsculos, com pouca iluminação, própria dos pequenos pueblos, né, das pequenas cidades. E eu, ao apreciar aquela arquitetura que ia ficando cada vez mais marcadas por traços de um tempo bem remoto, eu me sentia literalmente como um personagem de um conto. E, de certa forma, eu era esse personagem, né? Chegando a um país estranho, adentrando seu interior rumo a uma cidade igualmente estranha, né? Atirando-me eu própria numa história de amor que até então só existia de forma virtual, mas eu devo dizer que a gente se conhecia o suficiente para saber que aquela viagem não nos causaria risco, né? Que estava tudo tranquilo. Bom, cheguei a Teruel, já passando de meia-noite do meu segundo dia de viagem, desde que saíra do Brasil. Eu lembro que eu estava exausta, mas ainda deu tempo de, na madrugada, apreciar as duas torres Muderrá, aquelas às quais já me referi. No dia seguinte, meu primeiro passeio foi exatamente para visitar a igreja de São Pedro e, por conseguinte, o mausoléu de Isabel e Diego, que se encontram lá. Eu lembro que ainda peguei carona nas explicações de um guia turístico que contava tintim por tintim aquela história de amor. E foi muito legal, porque eu fiquei sabendo de mais detalhes, de mais coisas, além do que eu já havia pesquisado. Bom, caros ouvintes, eu poderia aqui tentar resgatar a história de Isabel e Diego e contá-la com minhas próprias palavras. Mas é uma história com tantas nuances e detalhes que não devem passar despercebidos. Por isso escolhi uma, dentre as muitas narrativas que cercam essa história, para ler literalmente para vocês. Mas já os advirto, preparem seus corações para as coisas que eu vou contar. Ops! E também prepare um lencinho, talvez você precise. Isabel de Segura e Diego de Marcília apaixonaram-se ainda jovens, quase sem darem por isso, porque, na sua puerilidade, ao jogo das brincadeiras, permitiram que se sucedesse o jogo do amor. Estávamos no século XIII. Diego de Marcília era um dos 3 filhos de Constança Pérez Tizon e de Dom Martim de Marcília, descendente de Dom Blasco de Marcília, um proeminente capitão que em 1171, com a permissão do rei Alfonso II, conquistou a então vila de Teruel, que pertencia aos muçulmanos. A família, muito respeitada, deve-se destacar que Martim de Marcília foi juiz da comarca durante 2 anos. Era proprietário de uma grande fazenda, mas, no espaço de pouco tempo, viu-se arruinada por motivo de uma praga que assolou a região. Os Marcília viviam na rua que é hoje a Calle de los Amantes e, a apenas alguns metros dali, num edifício conhecido como Sindicatos, abrigava-se a família de Dom Pedro de Segura, de menos linhagem e nobreza, mas colocando no comércio tanta energia e tanta dedicação que não tardou a prosperar ao ponto de se tornar uma das famílias mais ricas de Teruel. Quando, após muitos anos de amizade, Diego de Marcília, apaixonado e correspondido no amor por Isabel de Segura, decidiu pedir a sua mão ao pai de Isabel, este, depois de refletir um pouco, dando prioridade ao materialismo e ignorando os sentimentos, recusou a proposta do jovem. Consta que isso se deu na primavera de 1212 e que, resignado, Diego de Marcília resolveu se alistar para participar da guerra, lutando contra os infiéis no exército do rei de Aragão, Pedro II, pois ele via nisso uma possibilidade de enriquecer e assim poder casar com Isabel. Antes de se dirigir a Saragoça para se alistar, prometeu a Isabel de Segura voltar exatamente 5 anos mais tarde.
Isabel de Segura aceitou o pacto, mas a insistência do pai para que ela casasse com um ilustre e, mais importante ainda, rico homem de Teruel, Dom Pedro de Azagra, fê-la ceder, embora impondo como condição que não o faria antes que se esgotasse o prazo de 5 anos dado por Diego. A jovem, de coração destroçado, ia recrutando os relatos das pessoas que vinham de Castela e que nada sabiam de Diego de Marcília. Até que um dia alguém lhe deu a notícia de que este havia morrido em combate e, precisamente, quando se completavam 5 anos desde a sua promessa, Isabel de Segura, resignada à sua sorte, decidiu casar-se com o homem que o pai escolhera. Enquanto isso, Diego de Marcília, montado no seu cavalo, carregando saudade, paixão e riqueza, chegava à cidade e dirigiu-se à rua onde morava sua amada, ouvindo um rumor que ia se exacerbando à medida que se aproximava da casa dos Segura. Escutando a notícia de uns jovens que por ali andavam, Diego de Marcília quis certificar-se, insinuando-se por entre os convidados. Isabel de Segura, vendo seu rosto entre a multidão, desmaiou e foi conduzida aos seus aposentos. O jovem apenas queria um último beijo e conseguiu entrar no quarto da noiva. Mas esse desejo foi recusado por Isabel de Segura, que, já recomposta, argumentou com o fato de ser uma mulher casada. Diego de Marcília, então, morreu nesse mesmo instante, e só umas horas mais tarde, quando todos os convidados haviam partido, o marido de Isabel de Segura se prontificou a carregar o cadáver, deixando-o próximo da casa onde vivia a família, como se de um bêbado se tratasse, incapaz de chegar ao seu destino. Dom Martim de Marcília organizou o funeral na igreja de São Pedro, e ali, sobre um cadafalso, ficou exposto o corpo do filho. Angustiada e cheia de remorsos, Isabel de Segura, com um manto que lhe cobria a cara, juntou-se ao cortejo fúnebre e, já no interior da igreja, atravessou em silêncio a nave para dar um beijo prolongado nos lábios do seu amado, o beijo que lhe recusara em vida. E assim ficou, com a boca colada. Muitos julgaram-na desmaiada, mas quando tentaram retirá-la, permitindo que outros se despedissem de Diego de Marcília, perceberam que estava morta. E logo depois, uma vez descoberto seu rosto, que se tratava de Isabel de Segura. Não se sabe por ordem de quem, talvez de um familiar, mas os jovens foram enterrados juntos na mesma sepultura, na capela de São Cosme e São Damião, na igreja de São Pedro, onde foram descobertos em 1555. Durante 23 anos estiveram expostos ao público, mas de novo foram enterrados por ordem do bispo e logo desenterrados por decisão do notário Iag de Salas, que redigiu um documento determinante para perpetuar esta história de amor. O interior do mausoléu, inaugurado em 2005, impressiona e é um apelo constante ao amor. De um lado, fala-se do amor nos tempos difíceis, profundamente marcado pelo caráter político, social e cultural em que estava mergulhada Teruel nos primeiros anos do século XIII. Por outro lado, da história dos amantes, e ainda em outro, neste fenômeno que inspirou o mundo das artes, da literatura, do teatro, da pintura, da música e da escultura. Pois é, a história dos amantes de Teruel tem todo esse poder. Considera-se que a morte de Isabel de Segura e Diego de Marcília foi ainda mais tumultuada do que suas vidas. De armário para panteão, de capela para sala de claustros,
passando pelo sótão durante a Guerra Civil Espanhola. Uma morte sem descanso, até que, por fim, Juan de Ávalos, de visita a Teruel, horrorizado com o que viu, decidiu construir e ofereceu um mausoléu em bronze e alabastro, onde repousam hoje os corpos, sem que as mãos se toquem, como manifestação simbólica de um amor que nunca chegou a materializar-se. Vale ressaltar, caros ouvintes, que as narrativas acerca dessa história sofrem muitas variações, principalmente em relação ao local onde acontece o desfecho e a morte dos dois. Algumas delas apresentam Diego chegando em seu cavalo na igreja, justo na hora do casamento de Isabel. E ao deparar-se com aquela cena, né, e o fato de que a sua amada estava se casando com outro homem, ele morre ali mesmo. E que Isabel, vendo Diego morto, beija-o e também morre. Que o fato é que esse jovem casal morre por um amor que não foi possível consumar-se em suas vidas terrenas. Agora passarei a ler para vocês um poema escrito aos amantes de Teruel por Guilhermo Gudel Martins no ano de 1965. Como espectros de vida arrebatada, jazem no final e na clausura. Uma luz imortal, uma luz pura, voa sobre a terra infortunada. Vossa paixão foi luz acumulada, por cima total da brancura. Indefinida sede, louca ternura, voo de paloma enamorada. Doce vai pelo vento até a areia, a flagrante e eterna melodia que destes ao cravo e à açucena, como o amor os cuida noite e dia, deixando nas paredes da tristeza largos suspiros de melancolia. O Papapô é um projeto sem fins lucrativos, nascido durante a pandemia para levar veganismo, arte e ciência até você. A nossa equipe é formada por Priscila Simas, que edita os vídeos em nosso YouTube e também é assistente de produção. A Hanna Neri é nossa editora freelancer e o Júlio Lima é nosso assessor para assuntos musicais. O Fernando Palhano, o Elri Costa, a Vera Pinto e eu, Fátima Araújo, somos a equipe que elabora os roteiros e faz a apresentação. A edição de hoje foi por conta de Vera Pinto. Se você puder contribuir com a gente, é só depositar a quantia que desejar em nosso Pix, contatopapapô@gmail.com. Assim, você estará gerando trabalho para jovens mulheres e cuidando de animais abandonados, porque 40% do que você doa é destinado a eles. Se quiser contar sua história de viagem para a gente, é só escrever para nós no Instagram ou para o e-mail contatopapapô@gmail.com. As músicas e os efeitos sonoros deste episódio foram retirados do site freesound.org e da biblioteca de áudios do YouTube. O material utilizado para criar o roteiro deste episódio foi retirado do blog folhadepoesia.com. Poema dedicado aos amantes de Teruel foi por mim traduzido. O Papapô é gravado em casa para manter o distanciamento social e preservar a vida. Papapô. 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 Papapô, yes.